Olá, buenos días, amigos y amigas, educadores, educadoras de nuestra querida Unión Peruana Norte. Estamos muy contentos, estamos juntos y agradezco a mi amigo profesor Edgardo Murguesa, que nos invitó, y ya también felicito por este movimiento de preparación, de formación, de educación continua. Que Dios bendiga a todos nuestros flamantes educadores, sus familias, nuestros alumnos, sus familias también, y toda a comunidad que hace parte de la educación adventista en la Unión Peruana Norte. Este tema que foi mencionado, eu tentei resumir em uma tendência que se está falando hoje, chamada Sociedade 5.0. Então, vou tentar compartilhar com vocês aquilo que temos de informação sobre estas tendências atuais, e aí, dentro deste tema, vamos abordar esta questão de estarmos cada vez mais conectados, uma educação que necessita ser cada vez mais participativa, mais inclusiva, e assim que nós vamos melhorando esta educação, que hoje está em linha, presencial e de forma híbrida. E nós temos que lidar com todo este desafio. Eu vou compartilhar minha pantalla. Não sei se alguém está compartilhando, porque aqui me diz que não posso compartilhar. Sim, agora sim. ¿Alcanza a mirar la pantalla? Sí, se ve, se ve. Sí, muchas gracias. Bien, un saludo especial a toda la administración de la Unión Peruana Norte y de los campos de la Unión, que tienen dado un muy grande apoyo a la educación. La educación, como dice el pastor Ayrton Kelly, aquí ya comparto un saludo de él con ustedes. El pastor Edward ya estuvo con ustedes, y también un saludo del pastor Marlon, que es el tesorero de la división. El pastor Ayrton gusta de decir que nosotros tenemos una escuela construida en forma, o una iglesia construida en forma de escuela. Y así debe ser. Y cuando miramos la presencia, el apoyo de los líderes de la iglesia en la Unión Peruana Norte, en los campos, significa que tenemos no solamente un sistema educativo, mas un sistema educativo que pertenece a la iglesia. Y ahí está para sumar esfuerzos en la preparación y desarrollo físico, mental, espiritual, social, para sumar esfuerzos en el cumplimiento de la misión. E eu empiezo com um texto muito conhecido de todos nós educadores, que está em el livro Educação, página 13, que diz assim: a verdadeira educação significa mais que a prosecução de um determinado curso de estudo. Significa mais que uma preparação, uma preparação para a vida atual. Abarca todo o ser e todo o período de la existência acessível ao homem. E é interessante que este texto vai ser percebido em las tendências da educação atual. E como Deus já nos ha brindado esta informação há séculos atrás. Então, continuando aqui, é o desenvolvimento harmonioso das faculdades físicas, mentais, espirituais, sociais também. Prepara o estudante para o gozo de servir em este mundo e para um gozo superior proporcionado por um serviço mais amplo em el mundo venidero. A grande pergunta seria: é possível oferecer este
esta qualidade de educação em uma educação em linha, em uma educação híbrida, porque em la presencial nós já conhecemos e sabemos que não somente é possível, mas este é o plano. Agora, com este desafio, que nós podemos fazer como educadores para cumprir com esta filosofia, com esta missão de oferecer uma educação completa, não somente uma educação que prepara o estudante para ser um bom profissional, pero que lhe proporciona um desenvolvimento físico, mental, espiritual, social. Bem, a sociedade atual está experimentando cambios constantes em vários âmbitos, em várias áreas, incluindo aí o maior uso das tecnologias digitais, que estão influenciando a sociedade para cambios, estão influenciando os políticos, os gestores públicos também para cambios, a economia, a cultura e, consequentemente, a educação também. E com a suspensão das classes presenciais, esta ola tecnológica digital entrou com mais força em la educação. Bem, seguindo, nós podemos perceber que houve um desenvolvimento desde aquilo que chamamos de indústria, sociedade 1.0, até aquilo que estamos hoje já recebendo como tendência de sociedade 5.0, que vai abarcar estes pontos, que é uma sociedade mais conectada, mais participativa e que necessita ser mais inclusiva. Vamos a falar um rato sobre isso. Bem, quais são as características da indústria 1.0, educação 1.0? Eu pus aqui um quadrito e vamos falar da indústria. Em este momento, houve um desenvolvimento de invenções que substituíram a força animal por a força mecânica. A locomotora é um exemplo, como está aí em esta imagem, substituindo a força animal. Houve o início da substituição do trabalho humano por máquinas também. Isso permitiu expandir o intercâmbio cultural e o intercâmbio de produtos, porque imagina que uno tinha que viajar a cavalo por uma distância longa, para um caminho, para uma outra cidade, um outro país. Agora, com a máquina, se possibilitou acortar estas distâncias e houve, então, um mais grande intercâmbio cultural e de produtos entre as diferentes sociedades. Também se promoveu um rápido desenvolvimento na conexão e transferência de pessoas e bens entre países e continentes. E a educação? Aqui tem uma imagem que mostra bem como era a educação em este entonces. Educação centrada em el maestro. El maestro era a pessoa que conhecia, que buscava o conhecimento e compartia com os alunos. Era generalmente um só professor, maestro para várias matérias. Era uma educação elitista, ou seja, não era acessível a todas as classes da população e era algo assim mais individual e generalmente hasta se passava afuera das grandes universidades dentro de los hogares. E em este momento da história da sociedade, generalmente os hijos e hijas, eles estudavam, especialmente os hijos, e seguiam as profissões de seus padres. Sociedade 1.0. Agora vamos para a indústria, educação 2.0. Agora, a eletricidade ha cambiado a indústria e os recursos naturais como petróleo e gás, que usamos todavia hasta hoje. E aí houve o desenvolvimento das telecomunicações em meados do século XIX,
Alexander Graham Bell patentou o teléfono em 1876. E aí houve mais e mais desenvolvimento. Cambio de máquinas de vapor a máquinas elétricas. Emprego em fábricas com tarefas repetitivas, mecânicas, individuais. E a educação? A educação começou a ser cobrada como um direito de todos e não somente de algumas classes que tinham plata. Uma educação mecanizada, todavia. Uma aprendizagem com ênfase em la memorização de conteúdos. Então, aqui, todavia, o maestro, o professor, é o centro da educação. Ele que vai buscar o conhecimento e compartilhar com os alunos. E aí, um grande cambio começa com a indústria, a educação, a sociedade 3.0. Aqui, o desenvolvimento da eletrônica, o descobrimento do comportamento de los materiais semicondutores e sua aplicação, como o transistor. Aí se iniciou uma série de processos de automatização da indústria. Os robôs, aí reemplazando os seres humanos na indústria por la automação, os robôs. E a educação? A educação sofre também um grande cambio. Integração das tecnologias digitais em la educação, possibilidade de buscar conteúdos na internet, cambiando o conceito de que o docente é o único possuidor do conhecimento. Mira, aqui há uma situação que começa a cambiar e isto está se cambiando hasta hoje e agora todavia mais. O maestro já não é o único que detém o conhecimento. Uno pode entrar aí na internet, em Google, e buscar informações, buscar o conhecimento por si próprio. Os estudantes se convertem em construtores de conteúdo e o conhecimento se adquire com uma maior participação do estudante. Ou seja, uno pode entrar na internet e não somente buscar informação, mas também produzir e compartilhar informação através da internet. E aqui tem especialmente o papel de, como já mencionei, o Google. Outra coisa, plataforma de desenvolvimento personalizada, contextualizada, favorecendo uma maior e melhor inter-relação com a educação. Mira, nós estamos falando de um contexto general, aqui estou pondo um resumo do que foi esta sociedade, este momento da indústria de educação 3.0. Algumas coisas todavia continuam desde a indústria da educação 1.0, 2.0, que nós necessitamos cambiar. É uma questão de paradigma, especialmente em este momento que estamos vivenciando. Sem deixar a filosofia, como nós leemos aí al princípio, sem deixar nossa missão, princípios, valores, filosofia, nós não cambiamos. Agora, estratégias, metodologias, isto sim tem que ser adequado ao momento atual em que vivemos. Bem, indústria 4.0. Aí as novas tecnologias revolucionam todo, alterando significativamente as soluções utilizadas anteriormente em la indústria 3, 2 e 1.0. E aqui novos serviços e produtos ampliam-se, são ampliados e fazem surgir novos mercados. E começa a surgir as tecnologias disruptivas. Que é uma tecnologia disruptiva? É aquela que faz uma separação com modelos anteriores e cria novos modelos. Hace separação com os limites físico e digital. Aqui há um avanço rápido e constante
en la inteligencia artificial, las Internet de las cosas, ciencia de materiales, robóticas, vehículos autónomos, bio y nanotecnología, impresión 3D, computación cuántica, almacenamiento de energía, etc. Entonces, aquí hay una separación con tecnologías que eran utilizadas en la industria 3.0 para atrás, con aquilo que se empieza a construir, a inventar desde este momento para adelante. Y la revolución 4.0, esa industria 4.0, proporciona mayor eficiencia, velocidad, flexibilidad en el proceso de producción. Influye en las empresas, la estructura del gobierno, especialmente en las personas y, en consecuencia, también la educación. Y esta transformación acelerada aumenta la competitividad en el ámbito profesional. Mira que aquí hay una exigencia más grande de la educación. Preparar profesionales que van a enfrentar una sociedad o profesional cada vez más competitiva, exigindo de la educación diferentes resultados, mejores resultados en la formación de nuestros alumnos para serem buenos ciudadanos en esta sociedad en constante transformación y también para serem buenos profesionales. Pero en nuestro caso, todo esto no puede cambiar la razón principal de la educación adventista. Preparar ciudadanos para esta sociedad, pero também cidadãos que sejam parte da sociedade celestial. Então, aqui estamos falando de algo que vivenciamos hoje, a revolução, a indústria 4.0 e também a educação 4.0, uma educação que sofre o impacto deste cambio em la indústria e na sociedade. E claro, quando digo sofre, não é que seja algo negativo, pero é algo que pressiona para um cambio em las metodologias que são utilizadas em la educação. E aqui não hablo solamente de educação adventista, mas educação como um todo. Então, aqui algumas características. Saber como aprender não só as habilidades, as competências e conhecimento necessário, sino também como identificar a fonte de onde aprender essas habilidades e conhecimento. Ou seja, o aluno necessita não somente absorver o conhecimento, que agora não vem somente por el maestro, por el professor, por la professora, a maestra, mas está mais acessível através das redes sociais, da internet. Pero, además de isso, o aluno necessita conhecer, identificar a fonte deste conhecimento, de onde vem, para que eu pueda fazer um juízo se é um bom conhecimento ou não. Para também que o aluno seja produtor, que o cidadão seja produtor de conhecimento novo. E mire, para isso necessitamos ter pensamento de alta ordem, pensamento crítico, no sentido de saber reflexionar sobre aquilo que é importante, que é realmente uma boa informação, transformar essa informação em conhecimento para tomar boas decisões. Al final, e Helena White habla sobre isso, temos que formar pessoas que não sejam meros refletores do pensamento de outros, mas pessoas que saibam pensar por si próprias e tomar suas próprias decisões. Al final deste mundo, nossa vida se resume em decisões. Que decisões eu tomei desde quando era niño hasta hoje, quando sou já um adulto, um profissional, um cidadão? Al final, a vida espiritual também vai se basar em las decisões. Aceitamos Jesucristo como nosso Salvador, pero eu estou aceitando porque conozco o plano de Salvador de Deus, conozco que Deus é um Deus de amor
y por ser un Dios de amor me dio la capacidad, el libre albedrío. Yo comprendo todo eso y tomo una decisión consciente. En las decisiones que tomo en la sociedad, yo soy una persona que piensa o apenas voy siguiendo la multitud, siguiendo el pensamiento de otros. Entonces, esta educación exige por sí sola una persona pensante. Los compañeros se vuelven muy importantes en el aprendizaje, o sea, aprendizaje colectiva. A medida que nosotros aprendemos juntos, trabajamos y producimos juntos. No somos islas. Entonces, esta educación 4.0 exige que el alumno tenga la competencia de trabajar en equipo, porque así va a ser cuando entrar en el mercado de trabajo. Y el profesor, el maestro, sale del pedestal de ser el dueño del conocimiento, aquel que llega y comparte el conocimiento para ser puente. El profesor aquí es puente, es facilitador del aprendizaje. Y eso no disminuye la importancia del educador. Por contrario, le empodera como alguien que va a ensinar el camino entre la adquisición del conocimiento y su aplicación. Entonces, el profesor aquí es más como puente, como facilitador del aprendizaje, facilitador del desarrollo de sus alumnos. Y el trabajo en equipo colaborativo, en red, es imperativo, no es más una opción. Necesitamos formar alumnos que saiban trabajar en red, saiban trabajar de forma colaborativa. Y cada uno tiene que ter capacidade criativa e não solamente ser um executor de aquilo que outro pensa, mas que tenha capacidade criativa de criar soluções para os problemas, os desafios que a vida traz em el âmbito individual, familiar, profissional e dentro da sociedade. E também saiba ser um cristiano que pensa, que atua em la missão, mas com a consciência que ele é parte importante de um plano elaborado por Deus, mas que não seja simplesmente uma pessoa que trabalha de forma mecânica em nenhum ramo e área da vida. Então, aqui, mira este último ítem que eu puse aí. Claro, isso não agota a temática, aqui solamente um resumo. Trabalho em grupo, colaborativo, em rede, conectando inteligências e informações, exigindo interpretação para a toma de decisões. Ou seja, ao final, a própria sociedade está necessitando de profissionais, de cidadãos que sejam pensantes. Y esto la iglesia ya dice há muchos años. Esta es la información que Dios ha dejado aquí, en este libro, que busca registrar la historia de muchas personas y sus elecciones, sus decisiones a lo largo de sus vidas. Y el impacto de esto en la sociedad, en la familia, en la persona y mirando la línea del tiempo de la eternidad en su vida eterna también. Por eso que, como educación adventista, tenemos que ser la cabeza. Esta es una educación que el mundo está pidiendo, pero nosotros ya tenemos la información de ella a mucho tiempo. Y ahora, todavía hablando de este contexto de educación 4.0, sociedad 4.0, la transformación digital de la educación es un proceso imparable y interminable. No, ahora estamos discutiendo, antes de esta pandemia, la pregunta no era si habría de acontecer
esta transformação digital. A pergunta era, quando se vai passar esta transformação? Pero agora, com a pandemia e a suspensão das classes presenciais, a transformação da educação em âmbito digital ocorreu muito rápido. E a questão não é mais quando, porque a transformação digital foi se puso como o único caminho possível para a educação. Aquilo que estamos fazendo agora. Antes, nós teníamos aqui, dentro da Advanced Academy, já estamos, desde 2013, formando nossos docentes para bem integrar as tecnologias digitais em la educação. Pero agora não é opcional. Todos entramos em este caminho. Não é opcional para um educador continuar com suas classes presenciais, porque já não se podia ser. E, todavia, em muitos países, regiões dentro desses países, todavia não se pode ter classes presenciais. Então, a tecnologia digital é o único caminho. Em este contexto, a pergunta de quando, a única resposta possível é agora, em este momento. Não é mais possível pensar em esta integração das tecnologias digitais em el futuro. Tem que ser agora mesmo, em este momento. E a realidade da educação 4.0 e o momento desafiante que vivimos agora requer que a prática docente passe de transmitir conhecimento a facilitar a aprendizagem. Ou seja, eu como maestro não sou mais um transmissor de conhecimento. Porque o conhecimento, a informação está mais acessível. Queremos que o aluno seja também produtor de seu conhecimento. Então, eu tenho que ser um facilitador da aprendizagem. Alguém que vai construir puentes, que vai facilitar o caminho do aluno. E, novamente, reforço, isto não diminui o papel, o rol do maestro, do professor. Isto lhe empodera como alguém que tem conhecimento, que tem competências e habilidades para ser um facilitador deste processo de construção do conhecimento. Mira, estamos falando como se todos em el mundo tuviese acesso a essas tecnologias. E por isso os governos têm um grande desafio, que é nosso também, que é de la inclusão de toda a sociedade em la educação. Mesmo em tempos de pandemia, quando eles não podem ir presencialmente a las escolas. Como se queda a situação das famílias, alunos que não têm acesso às tecnologias? Os expertos estão falando de um hueco, um gap em la educação, porque muitas crianças, muitos niños, muitos alunos, especialmente da rede pública de educação, não tiveram acesso. Não têm aparatos tecnológicos como nós temos agora. Estamos lejos fisicamente, mas cerca uns dos outros através da tecnologia que estamos usando agora, que é o Zoom. Pero para usar o Zoom, eu necessito de um aparato tecnológico, um smartphone. Necessito de uma computadora. E nós fizemos uma encuesta com nossos alunos, 45.000 alunos contestaram, 80.000 alunos contestaram, pero limpiando aí os dados, nos quedamos com 45.000. Eles usam smartphones, quase a metade, seus teléfonos móveis, e a outra metade usa suas computadoras. Então, uma metade, smartphones, teléfonos, tablets, e a outra metade, mais ou menos, usam computadores. Pero, e se a pessoa não tem esses aparatos? E se não tem conectividade? Como hace para estudar? Aí vem este ponto de uma educação conectada, participativa,
que inclui mais o aluno no processo, ele é mais sujeito de sua aprendizagem. E também inclusiva. Temos que incluir todos. É nossa responsabilidade também. E mira este dado. Estima-se que 65% de los alunos de la educação básica, primária e secundária de hoje trabalharão em uma profissão que todavia não existe. A pergunta é: como vou preparar o aluno para uma profissão que todavia não existe? Lembra, princípios, valores são inegociáveis. Não se cambia. Filosofia não se cambia. Metodologia, sim. Em este momento, necessitamos formar cidadãos que aprendam a aprender durante toda a sua vida. É a forma de preparar as pessoas para profissões que todavia não existem. Então, as competências e as habilidades que nós hoje ajudamos como facilitadores para que os alunos adquiram, vão ser imperativas, importantíssimas para a sua vida hoje e em futuro próximo. Mira que esses dois pensadores falaram em 2018. A ideia é que, depois de graduar-se, estén equipados com o conjunto de habilidades necessárias para ter êxito e seguir sendo exitosos em las atividades profissionais. Ou seja, quando alguém tem seu diploma de graduação, seja medicina, engenharia, magistratura, alguma coisa que seja, a área que seja, não necessita solamente ter o conhecimento técnico daquela área que se aprendeu aí em 3, 4, 5 anos, mas que tenham competências e habilidades para ter êxito e seguir tendo êxito ao longo de sua vida profissional, a sua vida como cidadão, porque aprendeu a aprender. Outra cita desses mesmos pensadores: os alunos de hoje e amanhã precisarão de mais educação ao longo de suas carreiras de vida. Aqui eu miro uma grande oportunidade para nós como educação adventista, que temos universidades, ou seja, vamos poder oferecer possibilidade de aprendizagem ao longo de toda a vida do ser humano, não somente no momento que estão dentro de nossas escolas. Isto é ser mais conectada, uma educação mais conectada, mais participativa, mais inclusiva. E hago aqui algumas perguntas. Como podem as instituições educativas garantizar que haja uma correspondência entre os estudantes que estão produzindo e as demandas da sociedade e dos empregadores? Nós miramos a indústria 1.0, 2.0, 3.0 e a indústria 4.0. É uma indústria mais exigente, de profissionais que sejam criativos, que saibam trabalhar em equipe, que saibam proveer soluções, que tenham capacidade de pensar e tomar decisões. Esta é a demanda que a indústria, as empresas estão trazendo para nós como educação. E solamente vamos conseguir formar buenos profissionais, buenos cidadãos, se mantivermos os olhos fijos, e atenção aqui, os olhos fijos em nossa filosofia educativa adventista. Formar não solamente para um certo período da vida, não solamente em um determinado curso ou graduação. Formar não solamente em uma área específica, área física, mental, mas de forma completa, um cidadão que se desenvolva harmoniosamente, continuamente, física, mental, espiritual, socialmente. Assim, sem cambiar nossa filosofia, mas añadindo aí novas metodologias ativas, nós vamos formar e atender a demanda desta sociedade mais exigente, desta indústria mais exigente.
y sin perder el foco en cumplir una misión de un Dios que también es exigente. Por eso quiere que cada uno de nosotros como educadores y cada uno de nuestros alumnos se desarrolle física, mental, espiritual y socialmente y ayuden otros. Esto es cumplir la misión, a se desarrollarem assim também e tomarem a decisão mais grande e mais importante da vida, que é aceitar Jesus como Salvador. Outra pergunta: como oferecer educação de qualidade e inclusiva em um cenário de educação presencial, à distância e híbrida, que se desenvolve ao mesmo tempo? Ou seja, nós não temos mais apenas a educação presencial como teníamos há 2 anos atrás. Agora temos, em este momento, dentro do sistema adventista, em Sudamérica, temos educação presencial. Aqui a escola de Asaçu, a escola adventista, aqui ao lado da divisão, já está atendendo de forma presencial. Temos algumas de nossas escolas que estão atendendo 100% à distância. Por conta desta segunda ola da pandemia, estão atendendo somente à distância. E temos educação híbrida. Escolas que, como esta aqui que eu mencionei, atende presencial e, ao mesmo tempo, está transmitindo para aqueles alunos que não podem vir ou que se há que fazer aí um câmbio. Uma semana um vem presencial, outra semana outro. Nem todas as escolas têm salões grandes que podem caber todos os alunos dentro com as regras de distanciamento social. Então, temos educação presencial, temos educação à distância e temos educação híbrida, todas ao mesmo tempo. Se recuerda que se perguntava antes da pandemia, quando a revolução digital vai entrar na escola de uma forma mais ampla? A resposta hoje é: agora, em este momento. E temos 3 modelos ao mesmo tempo. E temos que ser inclusivos, incluir a todos, mesmo aqueles que não têm todos os aparatos, todos os recursos tecnológicos. Graças a Deus, praticamente todas nossas escolas estão com equipos, com este aparato tecnológico para atender todos os nossos alunos. E com estratégias para atender todos, mesmo aqueles que vivem em regiões mais pobres e que não têm tantos recursos. Mas é um desafio grande. E o maestro, o professor, a educadora, o educador, necessita estar ao tanto de isto. E já vamos falar um pouco deste ponto. E aqui, quando miramos quais são as expectativas dos alunos, e um parêntese, todavia não entramos em sociedade 5.0. Estamos aqui dentro do contexto 4.0. De aqui a alguns minutos vamos falar de las tendências desta sociedade 5.0. Os alunos querem resultados tangíveis, querem obter competências e habilidades concretas que permitam superar o desafio da alta competitividade em el mercado laboral e já ingressar com capacidade laboral e de mobilidade profissional. Ou seja, o aluno quer competências e habilidades para superar, para ser exitoso em este mercado laboral altamente competitivo, em uma sociedade altamente demandante de tecnologias e de competências e habilidades para se tomar decisões. E hasta mesmo já querem sair de sua graduação na universidade já com já com seu emprego, já empregado em alguma empresa, alguma instituição, e ter aquilo que está se chamando de mobilidade profissional, ou seja, se não estou bem aqui, posso elegir outra empresa, outra indústria, outro ramo para trabalhar, porque eu tenho não somente o conhecimento de 4 ou 5 anos, mas tenho competências que me permitem cambiar, que me permite desenvolver e ser exitoso
en esta misma área que yo elegí o en otra. El alumno que quiere de nosotros, como educación, que proveemos para ellos experiencias educativas atractivas, con un aprendizaje interesante, útil y experimental. O sea, que tenga una lógica de aplicación en la vida. Y no solamente teoría, 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 y cuando sale, tiene que reaprender todo cuando está en una empresa, porque solamente pasamos cosas mecánicas para memorización. Percebe? Hay que haber cambios en la educación. No en la filosofía, no en la misión, no en los principios y valores, mas hay que haber cambio en la metodología educativa. Bien, los profesores, las profesoras, las maestras, los maestros necesitan estar conscientes y sentirse cómodos con esas nuevas tecnologías. No más estar alejados y como si fuese una cosa que no es de mí, no es de mi época. Algunos dicen, no, en mi época no tenía, no, bien, usted no está muerto. Esta es tu época. Yo hago parte de este momento. Mismo que durante mi graduación, por ejemplo, y ahí explico mi caso personal, no había computadoras en la universidad. Estoy hablando de universidad, una universidad adventista grande. No había computadoras. Yo fui a tener contacto con una computadora después de me graduar, ya en el mercado de trabajo. Pero isso não quer dizer que eu parei em aquele tempo. Este momento que estou vivendo agora é também minha época. Então, o educador necessita estar confortável, cómodo com as novas tecnologias e as inovações metodológicas. Hoje se habla muito de maker e outras coisas. Necessito ter essas inovações metodológicas. Ahí está la palabra. Necesito estar confortável com essas inovações. E aí hablo de metodologias ativas, ensinança em equipo, multidisciplinar, entorno de aprendizagem contínuo. A educação já não se limitará às horas de trabalho tradicional, ou seja, eu não tenho que ensinar o aluno, educar o aluno para aprender solamente em 4 horas quando está dentro do salão de classe. Ele tem que aprender durante toda a sua vida. Todos os momentos são propícios. E agora mesmo, a tecnologia digital ha cambiado o paradigma espaço-temporal. Ou seja, nós estamos aqui em um mesmo momento, pero em espaços distintos. Ou seja, cada um está em seu hogar, outro está na escola, outro está em sua oficina. Eu estou aqui na oficina da divisão. Então, este paradigma do espaço ha sido cambiado por las tecnologías digitales. Y el tiempo también. Yo puedo aprender en un momento que yo tengo espacio para entrar en la internet, en la plataforma. Ahora estamos ahí usando el iClass. No necesariamente yo necesito entrar en iClass en el momento, sí, de las clases, sí, pero después no necesito entrar en el mismo momento. Yo puedo entrar a las 2 horas da tarde, outro pode entrar a las 3, outro a la noche, para hacer sus tareas. Ou seja, o paradigma espaço-temporal ha sido cambiado por las tecnologias digitais. Bien, a sociedade está sendo transformada por la tecnologia digital e a educação tem a responsabilidade de preparar as pessoas para este novo mundo. É nossa responsabilidade preparar as pessoas para a atualidade e não para aquela sociedade 1.0, mas para esta sociedade 4.0 e agora 5.0. Novamente, uma ênfase. Isto não cambiamos. A Bíblia é o principal livro texto da educação adventista. Isto não se cambia. Independente do avanço das tecnologias digitais, esta é nossa base. A filosofia educativa adventista, promoção do desenvolvimento físico, mental, social e espiritual, não se cambia. Pero metodologias, estratégias, sim.
Y en la educación 4.0, la relación del alumno con las tecnologías digitales tiene gran importancia. Temos que formar cidadãos criativos, inovadores, capazes de solucionar problemas em todas as áreas do conhecimento. Pero pergunto, a educação 5.0 seria apenas um perfeccionamento do conceito do 4.0 que nós já miramos hasta agora? Vamos falar de tendências, pero tendências que já começaram. Não é tendências para o futuro de 2, 3 anos para adelante. Tendências que já começaram. A sociedade 5.0, a educação 5.0, apesar de valorar o contexto digital, mira mais allá, apontando as competências socioemocionais. Atenção a esta palavra, ou esta frase, competências socioemocionais, conhecidas como habilidades blandas, como ou em inglês, soft skills, como extremamente relevantes para o desenvolvimento do estudante e do cidadão. As competências socioemocionais, soft skills, permitem que os seres humanos integrem bem as tecnologias digitais em seu contexto de vida, de maneira produtiva, contribuindo à transformação da sociedade para melhor e desenhando soluções relevantes para a comunidade. Ou seja, este mar de tecnologia, informações de tecnologia digitais está dentro de nosso contexto de vida e alguns estão aqui com a tecnologia, estão se ahogando dentro da tecnologia. Bem, a tendência, a educação 5.0 vai buscar as competências socioemocionais para saber bem utilizar, bem aplicar, bem integrar essas tecnologias digitais em nosso contexto de vida. Mira, isso tem que ver com nossa filosofia. Não perder o foco. As tecnologias digitais não são o centro da educação. O centro da educação são as pessoas. O ser humano é o centro da educação, não a tecnologia. Assim que temos que pensar em el bem do ser humano e como ele pode integrar todas essas novas, esse novo conhecimento, essas novas tecnologias a sua vida como estudante, como cidadão, como cristiano, como discípulo. Bem, as soft skills são habilidades subjetivas, não se identifica facilmente, não são aprendidas somente durante um período de estudo, 4, 5, 12 anos. Estão relacionadas com a inteligência emocional das pessoas. Essas habilidades generalmente se adquirem através de experiências a lo largo do tempo, não em livros e nem em cursos. Aqui está aquela formação que vai mais allá de los textos. Uma formação que prepara o aluno para todo su período possível de vida. E não somente de vida em este mundo, mas apontando para o mundo venidero. A diferença das chamadas hard skills, aquelas que normalmente ingressam ao plano de estudos e se aprendem em cursos, universidades, escolas e outros trabalhos, e que são específicas de cada área, as soft skills, as competências socioemocionais, são interessantes para qualquer tipo de atividade profissional, ou seja, não somente para uma área, elas são importantes para todas as áreas. E aqui entra, veja, o mundo está pedindo, solicitando isto da educação, e nós temos essa informação registrada aqui na Bíblia, em el espírito de profecia. Temos todas essas informações para preparar um ser humano completo que se desenvolve nas várias áreas da vida, a semelhança de nosso Criador. Educação e redenção são a mesma coisa. Educação é tornar o ser humano mais semelhante a seu Criador. E aqui entra essas soft skills, essas competências socioemocionais. E aqui estuda o processo de ensinança e aprendizagem
y el impacto de la tecnología en la mente humana, hablando de esta avalanche de tecnologia digital. Como isto impacta na vida de mis hijos, na vida de mis alunos lá em jardim de la infância. Temos que buscar modelo educativo dentro de nossos princípios e valores. Não é secreto para nós outros. Isto não é coisa nova. Temos esta informação. Deus nos ha brindado com essa informação há mais de 100 anos. Modelo de educação centrado em el aluno, em el desarrollo del ser humano. Não centrado em el aluno, que o aluno vai comandar. Não, mas centrado em el desarrollo del ser humano. Uma escola como parte de um contexto que inclui comunidade, centros de investigação, empresas, equipamentos culturais, entre outros. Ou seja, nossa escola não está aislada, ela faz parte de uma sociedade. E aí vem esta frase que o pastor Ayrton le gusta falar, nosso presidente da divisão. Temos igrejas construídas em formas de escola. Ou seja, não somos islas dentro del contexto da igreja adventista do sétimo dia. Somos parte dessa igreja, parte desta missão, parte de um pueblo, parte de um pueblo que quer viver em este mundo e é chamado por Deus a viver em el mundo venidero. Somos parte da sociedade celestial. Por isso, o desenvolvimento completo de um ser humano a semelhança de seu Criador, para que saiba tomar decisões por si solos, pero tomar buenas decisões. Isto em todas as áreas da vida, em la integração das tecnologias digitais, em el mercado de trabalho laboral, em sua vida em la sociedade, que seja pessoas que tenham capacidade de falar, de liderar, de gestionar conflitos, de tomar decisões, de gerenciar bem o tempo. Agora, com as tecnologias, quantas pessoas não sabem gerenciar bem o tempo? Entram aí na internet e passam 2, 3, 4 horas e já não sabem mais o que estavam fazendo aí. Gerenciar o estresse, tem a habilidade de comunicar, a habilidade interpersonal. Isso o mundo está falando de soft skills. Mas nós, como igrejas, que tenham capacidade de discipular, capacidade de formar pessoas que amem a Deus sobre todas as coisas e amem a seu próximo como a si mesmo. E aí, aqui trago a base nacional comum curricular, que estamos trabalhando com as coordenadoras pedagógicas, que falam sobre essas competências. E eu quero cerrar este diálogo, agora mostrando novamente o texto que aperturamos. A verdadeira educação significa mais do que a persecução de um determinado curso de estudo. Significa mais que uma preparação para a vida atual. Abarca todo o ser, todo o período da existência possível, acessível ao ser humano. É o desenvolvimento harmonioso, constante, contínuo das faculdades físicas, mentais, espirituais e sociais. Prepara o estudante para o gozo de servir em este mundo como um bom cidadão exitoso, servindo esta sociedade, mas prepara para um gozo superior, proporcionado por um serviço mais amplo em el mundo venidero. Comparto esta cita, Filipenses 4, verso 6. Não se inquiete por esses desafios. Não se inquiete por esta pandemia. Não se inquiete por nada, é que diz aqui o texto. Mas bem, em toda ocasião, com oração e ruego, apresentem suas petições a Deus e dê-lhe graças. E a paz de Deus, que sobrepassa todo entendimento, cuidará seus corações e seus pensamentos em Cristo Jesus. Estamos vivendo tempos difíceis. Temos as cicatrizes desta pandemia, todos temos.
por algum familiar, algum conhecido, algum educador, um vecino, um amigo, uma amiga, mas podemos poner tudo que nos aflige, nossas inquietações, em las manos de Deus. Usando esta base em la educação, cambiando as metodologias, não os princípios, não os valores, não os fundamentos, nossa filosofia, isso não se cambia, mas cambiando metodologias, adequando a educação, adequando minha educação, minha formação. Eu tenho que aprender sempre, assim como os alunos, para bem integrar as tecnologias digitais, para que seja uma tecnologia inclusiva, para que formemos alunos participativos. Assim, com esta base, vamos ser vitoriosos em este contexto de mundo que vivemos, e especialmente em contexto de la educação que mira el cielo. Muchas gracias novamente, mi amigo, profe Edgardo Murguesa. Muchas gracias a todos ustedes, educadores valorosos que têm compromisso com esta missão. Muchas gracias e que Deus siga bendecendo nuestra querida educação adventista em la União Peruana Norte. Um grande abraço, que Deus lhe bendiga.